Eu saúdo os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e bem-vindo a todos a esse culto da Igreja Presbiteriana de Caçador e que nós estamos reunindo dessa forma, então, transmitindo o culto online, pelo motivo de não podermos estar presencial, mas vamos, então, continuar dessa forma com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um texto breve, um versículo da Bíblia que se encontra em João 14, 27. Diz o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gostaria de fazer uma breve mensagem em relação a esse texto, em relação à paz. Houve numa cidade um concurso de pinturas. E os pintores daquela região, daquela cidade, iam pintar para fazer, então, participar desse concurso. O tema era paz. E o que aconteceu? Então, no dia da exposição dos quadros, a maioria dos quadros mostravam imagens campestres, pessoas passeando, famílias se confraternizando em momentos de lazer, cores suaves, mas, para surpresa de todos, no concurso, venceu um quadro cuja imagem era uma noite em um mar revolto, chuva, relâmpagos pelo céu, um enorme rochedo, ondas batendo fortemente sobre aquele rochedo, e numa fenda desse rochedo, pousado ali uma ave. A ave estava calma, serena, imperturbável, indiferente àquilo que estava acontecendo à sua volta. Então, eu queria, irmãos, nesse dia de hoje, falar sobre paz. Então, que nós, nesse momento de pandemia, um momento diferente que nós estamos passando no mundo, que nós venhamos a ter a postura dessa ave. Acho importante que, num momento como esse, a gente não se desespere, que nós tenhamos essa postura de calma, serenidade, tranquilidade. Não adianta nos desesperarmos. E nós como os cristãos que estamos aqui agora falando, vocês que estão nos assistindo, a gente tem o quê? Nós temos Cristo como a nossa rocha. Então, Cristo é a nossa salvação. Ele não vai nos deixar perecer. Então, tenhamos essa calma, essa serenidade, porque num momento como esse é importante isso. Não deixemos nunca de orar. Nesse momento pelo qual estamos passando, uma das coisas mais importantes na nossa vida tem que ser a oração. Então, agora, nesse momento, orar incessantemente é o que mais conta. Vamos orar, então, sempre por nossa família, pelas nossas vidas, pelas pessoas que estão desempregadas, passando por situações difíceis. Claro, os adoentados, as pessoas de risco em relação a essa pandemia. E, então, sempre orando por nós, pela comunidade, pelo nosso país e pelo mundo em geral. Então, que tenhamos hoje essa visão de serenidade, de paz, tranquilidade, que descansemos em Cristo nesse momento. Amém? Então, agora vou fazer uma oração. Pai querido, nós estamos agora na Tua presença, agradecidos imensamente porque Tu nos dás essa oportunidade de falar de Ti, de falar o quanto Tu podes, ó Pai, nos socorrer nesses momentos de dificuldade. Estamos muito gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou, mas continua, ó Pai, ajudando as nossas famílias, os membros da Igreja de Caçador, a Igreja como um todo no Brasil, todas as pessoas, ó Pai, que fazem parte do corpo de Cristo nesse mundo, Senhor. Dá-nos a Tua proteção, dá-nos a Tua segurança, dá-nos a tranquilidade que precisamos nesse momento.
Fica conosco a cada instante, ó Pai. Te peço também, nesse momento, que o Senhor fale através do pastor José Roberto, que ele possa transmitir a Tua mensagem, que a Sua mensagem chegue aos nossos corações e que não desanimemos nunca de estar aqui presentes para falar de Ti aos cristãos e também aquelas pessoas que precisam, ó Pai, ouvir a Tua palavra e estão necessitadas de Ti. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Saúde os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos mais uma vez para falar da Escritura, fazer uma meditação sobre a Palavra de Deus. O texto que escolhemos hoje, ele está em Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Capítulo 4, verso 1 ao 11, no Evangelho de Mateus. Se você puder abrir a Bíblia nesse texto, ajuda porque você vai percebendo, vendo, olhando as mudanças que ocorrem no texto. E é disso que nós vamos tratar. Então, Mateus 4 diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento que estamos com a tua palavra aberta, rogamos a tua sabedoria, o discernimento, a iluminação para refletirmos nesse texto. Aplica em nossas vidas, fortalece a nossa vida espiritual e dá-nos, Senhor, o sabor de estar na tua presença. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A tentação de Jesus Cristo é famosa e na verdade, são dois evangelhos que apresentam de maneira bem clara quais foram as tentações de Jesus. O evangelho de Marcos não apresenta e nem o evangelho de João. O evangelho de Mateus mostra a tentação de Jesus. Neste sentido, há uma distinção entre você ver o evangelho de Marcos e o evangelho de João. Tanto um como o outro dizem que Jesus, os evangelhos dizem que Jesus foi tentado, mas não diz o conteúdo. Nem João, nem Marcos. Agora, Lucas e Mateus apresentam a tentação de Jesus. Mas a ordem das tentações são diferentes, visto que eles têm uma intenção de alcançar os seus leitores. A tentação de Jesus não é apenas a tentação de que ele vence o maligno, mas também é uma tentação que os crentes, os cristãos, passam cotidianamente. Mas, além disto, e aprofundando um pouquinho mais, é importante que nós vejamos a tentação de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. E quando ele faz referência a outras escrituras, também olharmos lá. Então nós vamos fazer isto, ver como é que essa tentação, ou essas tentações, se relacionam com Jesus dentro deste Evangelho. O Evangelho de Mateus tem um tema que é recorrente: Deus conosco. Logo que Jesus é anunciado a José, que ele seria pai, a sua esposa daria luz a um filho, e esse seria concebido pelo Espírito Santo, o anjo Gabriel diz, e colocarás o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Jesus que salvará os pecados do meu povo. O Deus conosco é o tema do Evangelho. Nós vamos ver isso em 3 lugares em Mateus. Na predição do nascimento de Jesus, em Mateus 18, quando fala-se sobre a disciplina na igreja, e finalmente no capítulo 28, em que Jesus diz, e eis que estou convosco para todo sempre. Então, o Evangelho de Mateus é a presença de Jesus conosco, e a presença de Jesus é a presença de Deus conosco. A outra coisa importante ainda em termos de escritura é que se você compara, e isso é bom fazer, compara o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, você percebe que a genealogia em Lucas, ela é, na verdade, ascendente. Ela começa com Jesus e volta até Adão. Então ela é mais rebuscada, é mais trabalhada, no sentido de ter mais informações sobre pessoas. A genealogia em Mateus, ela é diminuta, ela é menor. A ideia disso, e ele começa com a genealogia, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia, e ele seleciona os nomes, para dar 14 gerações. Esse número 14, na antiguidade não se usava números, esses números arábicos que nós temos. Ou eram letras, ou não sei como que seria em outros lugares, mas geralmente, mesmo entre os romanos, mesmo entre os gregos, e mesmo entre os hebreus, as letras eram numéricas. E 14 é a soma de 4 mais 6 mais 4. Cada uma desses números, que na verdade são 2, 4 e 6 são letras. E se você colocar 4, 6, 4, dará o nome Davi. Então, o que o autor quer dizer com isso? Que Jesus é o filho de Davi. A genealogia também começa com Abraão, não começa com Adão. Por quê? Porque em Abraão está a descendência do povo de Deus.
O povo de Deus vem de Abraão. Então, o Evangelho de Mateus também tem essa temática. Ele está falando sobre o povo de Deus. O povo de Deus, a continuidade do povo de Deus está na igreja. E é o único evangelho que menciona o termo igreja. Em outras palavras, o verdadeiro Israel é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro Israel. Independe de consanguinidade. Ele tem a ver com a fé. Isso também será resolvido mais adiante, isso nós estamos esperando, com o povo de Israel, mas sempre pela fé. Mesmo que sejam judeus, têm que crer em Cristo. Mas o que nos interessa aqui é a tentação de Jesus. Vejamos então, já que falamos sobre o Evangelho um pouco, a tentação de Jesus acontece logo após o seu batismo, em todos os evangelhos. E o batismo em Mateus tem um dado especial. Jesus chega até João Batista para ser batizado e há um diálogo anterior. Nós lemos, ele, porém, o dissuadia, João Batista. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Essa questão é, como é que alguém sem pecado vem receber o batismo para pecadores? Jesus sabe que ele é sem pecado. Então Jesus tem consciência da sua filiação divina. E até o próprio João Batista sabe disto. Neste evangelho ele apresenta isto. Então Jesus responde, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça, toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João Batista, ele é persuadido por Jesus para fazer o batismo, porque isso está dentro da vontade de Deus. Deus propôs isso a Jesus e João Batista faz isso. No momento que Jesus é batizado, acontece uma coisa muito interessante. O versículo 16 diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, a primeira pessoa que dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus é o próprio Deus. Este é meu filho amado. No Evangelho de Marcos vai aparecer, tu és o meu filho amado. Baseado, no caso, no Salmo número 2. O Salmo 2, que é um salmo messiânico. Jesus é o Filho de Deus. Deus disse isso. Não é problema. Logo depois, então veja bem, nós temos aqui a Trindade, no batismo de Jesus. Logo depois, Jesus é levado, conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. A palavra tentação tem a palavra que está aqui, ela tem duas traduções. Tentação ou provação. Em termos de provação, e Tiago faz essa distinção, e Tiago usa esses dois sentidos, quando ele diz, você tem que ter alegria quando passa por provação. Daí, num outro momento, não tente a Deus, porque Deus não é tentado. É a mesma palavra. Só que o que muda é o contexto dessa palavra. Então, o contexto vai dar essa ideia. Nós podemos usar uma expressão para mostrar isso. Por exemplo, eu falo grama. O que vem à nossa mente? Pode ser a grama vegetal, mas pode ser o peso. Então, eu tenho que colocar dentro do contexto para saber se trata do vegetal ou se trata de um peso. A mesma coisa, como pode ser um verbo, como pode ser também uma comparação. Então, notaram como as palavras sozinhas elas não dão conta de tudo? Elas precisam estar dentro de um contexto. Pois bem, Jesus é levado ao Espírito para ser tentado pelo diabo. A palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa. É o contrário de símbolo, que é aquele que une. Então, a função dele aqui, e a sua característica é causar divisão. Causar divisão. Sempre uma separação. Jesus jejua por 40 dias e 40 noites. Moisés, quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ele também jejuou. Na presença de Deus gloriosa, Deus é o seu próprio sustento. Então é por isso que ele está jejuando. O que Jesus fazia nessa quarentena? A palavra quarentena vem daqui.
O que ele fazia? Estava na presença de Deus. Estava na presença de Deus. Terminada a quarentena, veio a necessidade humana, porque Jesus é o homem. A necessidade humana teve fome. Aí surge o tentador. E vai trabalhar justamente com aquilo que é mais imediatista na vida de Jesus nesse momento. Ou seja, a fome, a vontade de comer. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui nós precisamos também lembrar que essa palavra, se és filho de Deus, não é dúvida. É na verdade, um artifício quando nós queremos usar para uma pessoa, digamos, no caso aqui, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Parece que ele está colocando em dúvida a filiação divina, mas Jesus sabe que ele é o Filho de Deus. Ele ouviu isso no batismo. Vou dar um exemplo mais ou menos como funciona isto. Digamos que você tenha um nadador campeão, um homem que é campeão de natação, um atleta, e você leva ao rio Nilo e está cheio daqueles crocodilos enormes ali. E ele diz: se você é um grande nadador, atravessa o rio Nilo. Notaram? Ele é um nadador, mas atravessar o rio Nilo, que é a tentação. A demonstração está no rio Nilo, não na pessoa dele, porque ele é o nadador. Jesus é o Filho de Deus. E aqui está dizendo, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: visto que és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Transformar pedras em pães. Ora, Jesus não precisava comer? Precisava. E ele não poderia fazer isso? Nós vamos ver no Evangelho todo que Jesus faz coisas maravilhosas. Jesus cura as pessoas. No Evangelho de João, ele transforma água em vinho. Deus deu todo o poder para ele. Ainda que não plenamente, como vai acontecer no capítulo 28, Jesus já tem poder. E o poder dele, que atua por ele, faz curas e milagres. E Jesus resiste. A tentação é sutil. Aonde está a tentação? Pão é necessidade básica. Pão era o alimento das pessoas. Então ele está dizendo isso: transforma essas pedras em pães. E aqui ele não cita a Escritura. Ele simplesmente trabalha com a biologia, com a necessidade de Jesus. Pão, faça pão. E nós devemos lembrar o seguinte: se Jesus não fez, por que ele não fez? Ele vai dar a sua resposta, mas a tentação tem a ver com a sua própria necessidade, seu próprio interesse, seu próprio benefício. A tentação é: use o seu poder em benefício próprio. Isso é um problema que nós enfrentamos hoje. Quando as pessoas olham só para o estômago e pensam somente em si, elas estão sendo tentadas por isto. Por exemplo, nesse período que nós estamos passando, pessoas estão perdendo empregos, pessoas estão perdendo o seu ganha-pão. Qual que é a nossa atitude diante disto? A nossa atitude deve ser: vamos repartir. É um momento, é um período, é uma oportunidade para nós ajudarmos quem precisa, para passarmos esse período difícil. Jesus não usa o seu poder em benefício próprio, de jeito nenhum. É por isso que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, e o próprio Jesus depois, no Evangelho de João, vai ser chamado de palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta. A palavra de Deus é que dá apoio. A palavra de Deus é que fortalece na fé. Ou seja, quando nós nos alimentamos da palavra, ela tem respostas para nós. Então Jesus dá essa primeira resposta. Aí o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo. Agora aqui há um transporte. Ele traslada Jesus do deserto, que é o lugar da tentação, vamos lembrar disso, e leva até Jerusalém. E em Jerusalém, no templo,
ele faz a tentação. Agora ele usa a Escritura. Notaram? No começo ele não fala de Escritura. Agora ele já usa a Escritura e usa os Salmos. Agora veja que a própria Escritura mal usada pode ser tentação. Podemos tirar pedaços de textos e usar em benefício próprio, para construir falsas doutrinas, como eu disse semana passada. Então ele diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Confias em Deus? Arremesses daqui. Lança-te daqui abaixo. A tentação é: confie em Deus. Ou seja, coloque-se numa situação assim. Lembrando que o templo havia uma mística toda especial, porque o templo era o lugar que Deus se revelava, desde Salomão e em diante, onde a glória de Deus é apresentada. É o único momento, há um dia apenas, que o sumo sacerdote pronuncia o nome de Deus a todo o povo. É no dia da expiação. É um lugar sagrado. No tempo que foi escrito esse evangelho, muitas pessoas pensavam que se corressem para dentro do templo, elas não seriam atingidas pela guerra judaica. Mas foram atingidas, foram mortas e o templo foi destruído. Essa mesma ideia aconteceu quando muitas pessoas, num momento de peste na Europa, elas entravam nas igrejas achando que ali a peste não ia atingir. E, na verdade, atingia. Ou seja, usar a palavra de Deus de maneira indevida não é coisa boa, é uma tentação. E o próprio Jesus poderia usar isto. Ele é o Filho de Deus, poderia se jogar ali, Deus o sustentaria. E já que ele disse que é a palavra de Deus, o diabo cita a palavra de Deus para sustentar a sua tentação. E Jesus repete, rejeita, refuta com a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Notaram? Olha, está escrito isso na Escritura, mas também está escrito isto. Aí você tem que colocar dentro do contexto e saber qual que é a que mais tem validade. Nós temos que pesar a palavra de Deus, temos que ter sabedoria. Quando ele diz: não tentarás o teu Deus, não farás da sua fé, não fará da sua fé um elemento de risco. Um elemento, é um suicídio que ele estava propondo para Jesus. Um suicídio em que ele não terminaria morto, porque os anjos o acolheriam. Esse texto ele faz referência a um outro texto que eu vou ler aqui para os irmãos e irmãs, para ficar bem claro qual é a tentação que ele está fazendo alusão. É Êxodo 17, 1-7. Eu vou ler o texto. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, eles estão no deserto. O deserto é o lugar da tentação. De Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Daí eles respondem: por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Notaram a tentação? Olha, essa gente tinha visto todas as maravilhas de Deus no Egito. As pragas que foram lançadas ali, o mar que se abriu. E, no entanto, estavam aqui falando: você trouxe aqui para a gente morrer de sede? Veja que na primeira tentação é o pão, aqui é a água. Você trouxe para isso? Para que a gente morra? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só resta apedrejar-me. Estão quase matando Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio Jordão, que também se abriu,
Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é uma tentação. Deus está conosco? Se está conosco, então vamos fazer o que devemos fazer. Vamos nos arriscar. Então, o que o demônio está falando aqui para Jesus é mais ou menos isso. Se arrisque. Deus cuida de você. Não acreditem nisto, porque isso é tentar a Deus. A terceira tentação, e a última. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ele leva num monte muito alto, mostra os reinos e diz: olha, eu te dou isso aqui. A tentação é poder. A palavra-chave é poder, domínio sobre todos. Os homens têm essa característica. Basta ver quantos impérios surgiram, dominando os outros povos, escravizando outras pessoas. Dominar, porque o domínio não é nosso, o domínio é de Deus. Deus é o Senhor. E aqui o diabo está dizendo: olha, você veio como Messias. Nas entrelinhas está isso. Você veio como Messias. Haja como Messias. Eu te dou tudo isso daqui. Só uma coisinha. Adora-me. Adorar o diabo é apostatar da fé. É colocar outro Deus no lugar de Deus. No caso aqui é a figura do próprio inimigo, do próprio Satanás. Há muita gente que ama o poder e não abre mão desse poder. O próprio Jesus diz: do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Então o diabo vem nesse sentido e fala: não é o Filho de Deus? Não é o Messias? Ora, o Messias tem o poder. Mas Jesus sabe que não é a hora. Ele vai ser, toda a autoridade e poder vai ser dado para ele depois da ressurreição. Mas aqui, de jeito nenhum. E ele fala sobre a idolatria. Idolatria. A idolatria pode ter várias características. Uma delas é adorar alguma coisa no lugar de Deus. Pode ser de uma imagem, pode ser de uma pessoa, pode ser nós mesmos, nos adoramos. A idolatria pode ser também a nossa família. O nosso ente querido pode se tornar uma idolatria. Então, a quem pertencemos? De quem somos? De Deus. E Jesus responde: só a ele dará culto. E esse foi o problema de Israel, porque Israel sempre violou esse mandamento. Daí os outros mandamentos perdem o sentido. O primeiro mandamento: só a Deus dar culto. Exclusividade. Deus exige exclusividade. E Jesus deu exclusividade a ele. Eu lembro uma passagem, antes de terminar, que está em Mateus, nesse mesmo evangelho, na crucificação de Jesus, capítulo 27, 33 e seguintes. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação, aquilo que o diabo disse: olha, é isso que eu quero te dar. Este é Jesus, o rei dos judeus. Agora Jesus é rei, mas não tem nada a ver com o que o diabo tinha prometido, ou tinha proposto. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o templo, o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Notem as palavras: se és, da mesma forma como o demônio falou lá na tentação, desce da cruz.
E ainda os sacerdotes vão dizer, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou os outros, eles já sabiam que Jesus tinha feito muitas curas, ressuscitado pessoas, transformado, dado pão para muita gente. Notem, Jesus não faz em benefício próprio, mas depois ele vai fazer a multiplicação dos pães. Aqui eles dizem, se é o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Notaram? As mesmas tentações que nós temos em Mateus 4 aparecem no final. E ali Jesus poderia descer na cruz, mas aí ele estaria indo contra essa questão. Só a Deus adorarás. Jesus veio para servir a Deus e não as pessoas, não a si próprio, não para fazer promessas infundadas. E o que nós temos no mundo é muito disto. Vem à igreja que a sua vida vai ser sem problemas. Não. Se você pensa nisso, não venha. Venha a Jesus que a sua vida não vai ter mais conflito, não vai ter tribulação. Não, não faça isso, porque vai ter tribulação. A diferença é que Deus está conosco, o Espírito Santo nos ajuda. Quando o diabo deixa, eis que os anjos vieram e o serviram. Aquilo que o diabo começou dizendo. Os anjos vão te acudir. Mas acudiram, mas no momento certo. E o diabo foi vencido. O demônio foi vencido. Provação significa isto. Na hora da tribulação, nós somos tentados a ser imediatistas, tomar decisões infundadas, nos arriscar, deixar que a ansiedade reine no nosso coração e façamos coisas que não deveríamos fazer. Arriscar a nossa vida. Tem muitas vozes dizendo que são coisas importantes, mas não são. Neste sentido, no lugar errado. O que é importante é o nosso coração estar em Deus, confiando nele como Jesus confiou. Lembrando, o deserto na Bíblia, e aqui está a menção do deserto de Israel, no deserto de Canaã, as pessoas foram tentadas e sucumbiram. Jesus não sucumbiu, e por isso ele pode formar o novo povo de Deus. Um povo que, como ele, aprende na tentação, que não se deixa levar pela tentação em benefício próprio, que não se arrisca, por mais que tenha fé, porque isso Deus não pediu, e também não troca Deus por uma coisa aparentemente boa. Deus é melhor sim. Há um hino que diz isto. Deus é melhor sim do que ouro e bens. Deus é melhor do que tudo que tu tens. Deus nos abençoe. Pai Celeste, rogamos que o Senhor abra o nosso coração para entender e aplicar essa maravilhosa lição que temos em Jesus Cristo, em nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação preciosa do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está assistindo este vídeo. E neste momento de quarentena, de pandemia, o seu coração esteja firmado em Deus, porque o que importa é amar a Deus acima de todas as coisas, como Jesus demonstrou. Em nome dele, amém.